Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, vou dar uma olhada no relatório de outubro do RPR11. Já vou agradecendo ao meu amigo Adelmo, que me forneceu o relatório aí, foi um dos primeiros a pegar o relatório, e aí já mandou para mim ontem mesmo, e eu já dei uma olhadinha e hoje fazendo esse vídeo para vocês, para a gente entender, será que agora a deflação ainda vai dar algum efeito no RPR11? Será que ele vai ainda superar esses 3 meses de deflação com os proventos altos, como ele vem mantendo? Vamos dar uma olhadinha, ver se o relatório gerencial dá essa resposta. Primeiro eu quero mostrar aqui no Fundos Explorer para vocês. Ele está R$ 99,46. Hoje ainda caiu um pouquinho, agora um pouco. PVP de 0,98. Gente, é raro ver isso no RPR11. Estar abaixo do seu valor patrimonial. O último dividendo foi baixo, foi R$ 1,13. Por que eu falo que foi baixo? Que não foi baixo, né? Mas para ele foi um dividendo baixo. Quando a gente olha o histórico de dividendos, ele só teve dividendo nesse patamar lá em julho e depois ele continuou dando fantásticos dividendos. Chegou a dar 1,60, 1,31 e 1,13. Ele não deu dividendos abaixo de R$ 1 desde julho de 2020. Há 2 anos ele não dá um dividendo abaixo de R$ 2. Será que ele finalmente vai sentir efeito da deflação e dar esse dividendo abaixo de R$ 1? Vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial de outubro. O pessoal da Urca faz um comentário bem resumido aqui, eu gosto disso, isso facilita principalmente para colocar no Day News. O fundo utilizou as reservas disponíveis para distribuição nos meses anteriores, restando aproximadamente 1,5 milhões de reais acumulado em operações em lockup, que não abrem possibilidade de obtenção de resultado via operação no mercado secundário. Então, aqui explica porque nos outros 2 meses a deflação não deu efeito nele. Então a gente já vê nesse primeiro comentário que no próximo ele não pode liberar esses resultados acumulados aqui, ele não pode girar porque está no período de lockup, o lockup não pode vender. Então, no próximo mês deve sofrer sim. Vamos olhar o resultado daqui a pouco. Na qualidade de crédito da carteira, vou aumentar o zoom para a gente enxergar melhor. Na qualidade de crédito da carteira, de maneira geral, foi impactada positivamente pelos meses seguidos dos papéis sem correção monetária, a aceleração na amortização, mesmo que breve, melhorar a razão das garantias das operações e melhora a capacidade de pagamento do cedente e do devedor final. Que assim, para fundos high yield, uma inflação alta não é boa, porque as operações de crédito são de muito risco, inflação muito alta corre o risco de o devedor não dar conta de pagar. Então, o high yield prefere uma inflação mais controlada, que aí ele consegue entregar um bom resultado e ter uma melhor qualidade de crédito. O fundo já está alocado, lendo aqui, o fundo já está alocado dentro da expectativa e meta de gestão, com menos de 10% em caixa, com reservas disponíveis para cumprimento e alocações em operações e obras e operações já contratadas em fase final de estruturação, além de operações de home equity que têm originação pulverizada ao longo do tempo. Então, nós temos, pode-se dizer, 100% alocado, porque o que está lá já está liberado. Obtivemos um novo aumento na taxa média de alocação do fundo, as operações indexadas à inflação média IPCA mais 12,39. Eles fazem nova emissão e toda nova emissão eles aumentam o prêmio. Isso é bom. E eles ainda têm operações em CDI com CDI mais 10. Conforme sinalizado pela gestão em relatórios anteriores, as operações inseridas em carteira possuem taxas maiores em razão da garantia maior em relação às operações que estavam no portfólio, refletindo a nossa percepção de risco microeconômico e respectivo retorno ajustados. Bom, aqui nesse resumo aqui, sempre eles acabam dando um bom contexto atual. Aqui tem considerações macroeconômicas, eventos subsequentes que tiveram já durante esse mês, mas eu quero dar uma ênfase aqui no DRE, para a gente comparar aqui exatamente julho com os meses outubro com os meses anteriores.
Em outubro a receita total foi 14 milhões. Ó, setembro, 16 milhões. Em agosto, que foi antes de iniciar a deflação, foi 19 milhões. Nós estamos falando de 5 milhões a menos para esse mês agora. Então, eles foram obrigados a usar a reserva nesse caso, para poder conseguir fazer a distribuição de R$ 1,13. Eles usaram aqui reserva de caixa, botaram um pouco de reserva de caixa, despesas, R$ 1,13. Na verdade, a reserva já tinha até acabado. A gente vê aqui, a utilização de reserva foi maior no mês anterior. Nesse mês agora, guardou um pouquinho de reserva de lucro. Temos aqui um resultado líquido de 13 milhões e a distribuição de R$ 1,13. Kiko, você acha, vamos lá, vocês perguntando para mim, você acha que vai ter mais ou menos um resultado parecido com esse? Olha lá, a meu ver, porque vocês estão vendo essas outras receitas financeiras, isso aqui é onde vem a renda dessas negociações para desacruar a inflação. É o giro dos papéis, vem aqui. Como eles mesmos falaram que só sobrou 1 milhão e pouco, então no próximo mês, essa linha aqui vai vir mais ou menos assim. Então esse aqui vai ficar em torno de 12 milhões, mas eles não têm, mas a atualização monetária vai ser muito baixa. Então, temos mais cotas do que em maio. De lá para cá já correu 2 outras emissões. O fundo cresceu muito. Tem bem mais cotas agora. Então, o que a gente vai ter na seguinte situação agora? Essa linha aqui vai vir no máximo 1,5 milhão, que é o que ele falou que tinha lá, no máximo, se conseguir, mas está com o cap. 1,5 milhão, isso aqui vai diminuir aqui 3 milhões, vai ser 11 milhões. 11 milhões, dificilmente ele vai conseguir distribuir R$ 1 no próximo mês. Então, fechou aqui a resposta. Vai sofrer com a deflação no próximo mês. Depois de 2 meses, no terceiro mês, sofre com a deflação, mas no próximo já vai ter a deflação, a inflação de outubro positivo, que talvez até impacte um pouco nesse próximo mês. Não fica claro aqui no resultado quais são os meses utilizados para utilizar, mas a gente já tem uma ideia mais ou menos aqui quando eles trazem aqui os meses, a distribuição e as deflações. Então, acredito eu que no próximo mês, com essa inflação de 0,59, já ajude um pouquinho, mas não vai dar R$ 1, e nos outros meses volta a dar bons rendimentos. Então, a inflação vai impactar um pouquinho no nosso querido RPR11, que é ainda um dos melhores pagadores de rendimentos. Aqui tem um pouquinho de toda a carteira dele. 99,5% tem proteção contra a deflação, então isso aí já ajudou muito. Ele está com 53,8% CRIs, 2,3% em FIIs, em Home Equity 0,9%, debêntures 15,9%, aí bem dividido aqui entre os outros, que as letras estão bem pequenininhas. Em desenvolvimento agora estão trabalhando diretamente em equity também, 15%. Aumentou um pouquinho o risco a partir do momento que eles colocaram equity. 75% é série única, 8% é série sênior, 8% mezanino e 9% é subordinado. 84% indexado ao IPCA, 5% GPM, 11% CDI. Esse 11% CDI também pode ajudar a gerar um bom resultado. E aqui o desempenho da carteira em relação às multipropriedades, e ele faz um acompanhamento bem de perto de cada um dos ativos que ele investe. Se a pessoa quiser entender aonde ele coloca o dinheiro, o que ele está construindo, aonde os CRIs são para fomentar que tipo de obra, dá para colocar bem aqui, e eu considero ele um bom fundo imobiliário com um tipo de investimentos que me agrada. Mas, enfim, respondendo a pergunta, sim, vamos ter no próximo mês um pouco de impacto no rendimento causado pela deflação. Na verdade, já houve nos outros meses, com isso eles tiveram que utilizar a reserva de lucro que eles tinham, desacruando, ou seja, girando os CRIs, comprando e vendendo, e esses últimos agora eles não podem fazer,
vão sofrer nesse último mês. Talvez eles não estavam esperando que seriam 3 meses, talvez estavam esperando apenas 2 meses de deflação. Vou encerrando por aqui. Lembro a vocês que esse vídeo não é uma indicação de investimentos. Muito obrigado a todos e até a próxima.